Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 27 de outubro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Nós estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 142, que tem como título Revides. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, em que Paulo diz o seguinte: Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, é a carta de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, livro Pão Nosso, capítulo 142, Revides. E Emmanuel diz: Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? A lição de hoje é um chamativo muito importante para todos nós. Achei interessante quando, ali no começo, ele fala: expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Quando ele toca aqui no assunto dizendo a conversação em surdina, isso me chamou muito a atenção, porque é um fato tão corriqueiro e tão costumeiro na nossa sociedade, na nossa vida em comum. Muitas vezes, desprovidos da coragem de sentar-se à frente daquele que nos oprime, daquele que nos
critica, daquele que nos cobra, ou daquele que nos causa alguma injúria ou injustiça, para, de forma amigável, conversarmos e tentarmos chegar a um denominador comum, partimos para aquela conversação em surdina, onde, com outros amigos que são afeitos à nossa posição, aos nossos pensamentos, sentimentos e ações, nós muitas vezes extrapolamos nas qualificações negativas referente a outra pessoa. E isso, é claro, se dá também da outra pessoa para conosco nas suas conversações com aqueles que aderem às suas posições. Então vejam como que essa questão do revide, ela está diretamente ligada no dia a dia da nossa vida. Anteriormente, há décadas, séculos atrás, tínhamos os duelos. O Evangelho nos fala com muita propriedade sobre isso. Kardec faz menções muito significativas a respeito desta época da humanidade e do planeta, onde não levávamos de maneira alguma nenhum tipo de desaforo para dentro de casa. As coisas se resolviam em praça pública, através de alguma arma, para que o ofendido se vingasse, pudesse revidar com aquele que o havia ofendido. Então, os tempos passaram. Passaram-se décadas, passaram-se séculos, e hoje o duelo, com certeza, não existe mais em parte alguma. Mas nós, hoje, vivenciamos um outro tipo de revide, que é o revide interior. Aquele que muitas vezes, como já disse anteriormente, se faz por uma conversação em surdina, ou então de uma maneira invisível, quando nós mesmos, na nossa intimidade, oferecemos ao outro, àquele que nos atormenta, ou àquele que nos atormentou de alguma forma, o ódio, a mágoa, a tristeza, a insatisfação e tudo aquilo que muitas vezes está ali sendo revirado na nossa mente e no nosso coração. Hoje, talvez, não revidamos de uma forma concreta na questão física, mas com certeza revidamos na parte fluídica, na parte energética, na parte sentimental e principalmente através dos nossos pensamentos. E Emmanuel deixa claro que isso está bem claro dentro do seio familiar e também dentro das instituições de modo geral. Tanto que ele fala aqui no fim que não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Então vejam que Emmanuel está colocando esta lição para nós, discípulos de Jesus. Não importa se somos espíritas, católicos, protestantes ou de qualquer outro segmento religioso. Ele está dizendo para nós que de alguma forma acreditamos em Jesus, que de alguma forma nos sentimos bem com o Evangelho de Jesus, mas que de repente, visto a determinada situação que nos apareça à frente, nós começamos a agir de maneira completamente contrária às posturas de Jesus e ao seu Evangelho. Então, revidar, na verdade, é um atraso na nossa vida. Porque, na verdade, nós estamos nos colocando na mesma condição magnética, fluídica, espiritual, mental, psicológica, emocional, física e espiritual da outra pessoa. E é interessante quando o Emmanuel coloca ali no meio do texto
prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Então, as pessoas que adoram a discussão, que adoram o levantar e alterar a tonalidade da voz, normalmente suas desculpas é de que estão ao lado da verdade, que estão verdadeiramente colocando ao olhar e aos ouvidos de todos a verdade que eles acreditam. E lá no fim ele faz uma pergunta: quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito? Olha que interessante a orientação de Emmanuel. Os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito. Então, vejam, Emmanuel não está estimulando a nós que fiquemos de boca fechada, aceitando a tudo e a todos. Não é isso. Emmanuel está nos chamando a atenção para que nós aprendamos a calar para depois falar. Porque quando nós nos calamos, nós estamos permitindo que a outra pessoa fale tudo aquilo que deseja e que tem vontade. E depois, no nosso tempo, nós teremos a oportunidade de falar. Mas esse falar deve ser feito de forma proveitosa, com argumentos, justiça, verdade, educação e moral e respeito para com aquele que está nos ouvindo. De maneira alguma, nas discussões, nas gritarias, nos alterar as vozes, nos apontar os dedos, isso não nos trará de maneira nenhuma a razão daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo falado. Como eu disse também anteriormente, colocamos-nos na mesma condição da outra pessoa. Entramos na mesma sintonia daquele grupo. O importante de tudo, mediante essa lição que nos é trazida na tarde de hoje, é que nós saibamos aquilo que é a verdade, aquilo que é o justo, aquilo que é o correto, aquilo que é o verdadeiro. Para que desta forma nós estejamos respaldados no Evangelho de Jesus, na postura de Jesus, nos ensinamentos da doutrina, na boa conduta dentro da vida de uma maneira geral, com tudo e com todos, porque agindo desta forma, lembramos de um ditado popular que diz que contra os fatos não há argumentos. Quando os fatos são reais, comprovados, verdadeiros, não há argumentos contra eles. O outro ou as outras pessoas poderão criar aí outros argumentos, que não possuirão nenhum tipo de fundamento, não possuirão nenhum tipo de verdade. Quando nós, dentro da nossa capacidade de estudo e de intelectualidade, observarmos aquilo que é o real, aquilo que é o verdadeiro. Aquele argumento que não há como se discutir, não há como se alterar, porque ele é, perante a lei divina de Deus, a verdade por excelência. Então, todas as vezes que nós revidamos, nós perdemos o controle de nós mesmos. Sabemos que é uma tarefa difícil, como todas as outras que o Evangelho nos ensina, que o Cristo nos ensina. Muitas vezes, algumas pessoas, por particularidades delas próprias, fazem de tudo que é possível
para nos afrontarem por palavras, por gestos, por pequenas insinuações, por pequenas piadas, por pequenas risadinhas disfarçadas. Na verdade, a pessoa tenta, de alguma forma, tirar a nossa estabilidade, tirar o nosso equilíbrio. Por isso que Emmanuel fala: quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste. O que normalmente nós encontramos, e agora, é claro, vamos falar de nós espíritas, encontramos isso facilmente dentro do trabalho espírita, aqueles companheiros que infelizmente ainda acreditam que de forma autoritária, arbitrária, são superiores aos outros. Desfilam em lições de morais, de perfeccionismo, que muitas vezes, em mínimos detalhes, não condizem com suas posturas ou com suas palavras em outras situações. E não é isso que a doutrina espírita nos pede. Não é isto que o Evangelho de Jesus pede a todos nós. Pede simplesmente que sejamos mero instrumento do bem nas divinas mãos. Quando ele fala que nós precisamos aprender a calar para falar, não é verdadeiramente para nos tornarmos mero instrumento dos outros. É simplesmente ouvir. Enquanto ouvimos, vamos meditando, vamos pedindo ajuda espiritual, para então depois contrapor, como eu falei, com aqueles argumentos que são importantes, fundamentais e verdadeiros. Paulo disse de forma muito clara aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Olha que interessante. Antes de falar do revide, Paulo já estava dizendo: olha, antes mesmo do revide, ter demanda um com o outro já é uma falta. E por que é uma falta? Porque nós desrespeitamos o outro. Desrespeitamos a outra pessoa que é como nós, uma alma encarnada, que é como nós, um espírito eterno, criado por Deus. Então, se eu tenho uma demanda com ele, se eu crio uma demanda com ele, eu já estou cometendo uma falta, porque eu estou desrespeitando o primeiro e mais importante mandamento que Jesus nos ensinou: ama a teu próximo como a ti mesmo. Faça aos outros tudo o que queres que os outros te façam. Jesus simplesmente pede que a gente ame e que a gente faça. Não importa se o outro vai amar ou se o outro vai fazer, porque a responsabilidade passa a ser exclusivamente dele próprio. E aí Paulo continua: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, antes de ficar criando demandas, picuinhas, bobagens e besteiras que não vão levar a lugar nenhum, vamos sofrer antes a injustiça, vamos sofrer antes o dano. Isso é calar, para que depois a gente possa falar. E aí, quando nós vamos falar, nós vamos trabalhar pela justiça,
e vamos trabalhar em reparar aquele dano. Mesmo que a responsabilidade não tenha sido nossa, é da lei que façamos isso. Quando fazemos aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Então, revidar não nos leva a lugar nenhum. É olhar, calar, ouvir, orar, meditar, refletir, para depois falar. Para que aí sim, munidos da verdade, da justiça, da razão e do bom senso, da educação, do respeito e da moral elevada, com o amparo dos benfeitores amigos, seremos capazes então de oferecer não respostas adequadas, mas a verdade. Oferecer a verdade, independente se o outro vai ouvir ou não, se ele vai aceitar ou não, se ele vai admitir ou não. Mas expomos a verdade, para que o revide não permaneça na intimidade de todos nós. Quem trabalha em reuniões de desobsessão pode observar perfeitamente quantos espíritos se comunicam, buscando o revide, buscando a vingança, por algo que ficou lá atrás, que não foi resolvido, que não foi sanado. Levamos para a vida espiritual e ali na vida espiritual continuamos presos naquele sentimento, naquele pensamento, naquela ação e aí tentamos o revide. E é um processo que se mantém e que muitas vezes traz inúmeros prejuízos, não só a encarnado, como também a desencarnado. Para que a gente pudesse ilustrar um pouquinho esse capítulo de hoje, 142, Revides, do livro Pão Nosso, nós fomos buscar uma mensagem de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Esta mensagem se encontra no livro Espírito e Vida, capítulo 5. Então, é uma mensagem de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, é o capítulo 5 do livro Espírito e Vida. Esta mensagem se chama Revolta. E Joana de Ângeles coloca, para iniciar a sua mensagem, a pergunta 192A do Livro dos Espíritos. Pergunta 192A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? E os espíritos respondem: sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida. Nós podemos preparar uma existência futura menos prenhe de amarguras. Como é que nós temos que fazer? Reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. O que vem provar para nós que o revide não vai nos levar a lugar nenhum.
Nós muitas vezes estaremos transferindo para uma outra encarnação aquilo que não resolvemos agora. É aquilo que comentei a respeito das reuniões de desobsessão. Vamos ver o que fala Joana de Ângeles. Indiscutivelmente, defrontas a revolta em toda a terra, carregando uma máscara de 1000 faces com que se apresenta dominadora. Revolta da pobreza que não se pode adornar de ouro frio nas competições infrenes do luxo. Revolta da fortuna porque não pode conquistar o mundo, cavalgando as consciências honradas. Revolta da vaidade que não logra sobrepor-se à dignidade alheia. Revolta de quem não pode disseminar a perversão moral. Revolta daqueles que não souberam preservar a saúde. Revolta de quantos tombaram nos testemunhos a virtude, resvalando nos lamaçais do vício. Revolta da ignorância por não envenenar a cultura que lhe desvela a cegueira. Revolta do mal por não dispor de recursos para instaurar a anarquia no mundo. Revolta da ambição dos que muito possuem e não estão satisfeitos, fazendo-se eles mesmos escravos do que ainda não têm, e revolta da ambição dos que nada têm, atormentando-se eles próprios na grilheta da posse que ainda não lhes chegou às mãos, olvidando todos eles o aproveitamento dos bens disponíveis para a disseminação da alegria e da felicidade nos corações. Revolta dos que não têm fé, atirando-se nos cipoais do desespero, longe da disposição de aprimoramento da alma. E revolta dos que receberam o chamado da fé, mas não foram poupados aos necessários resgates das velhas dívidas, comprometendo-se ainda mais nos espinheiros da reclamação injusta, em flagrante desrespeito às sábias leis que regem a vida. Há, porém, uma revolta mais lamentável, aquela que surge na inconformação do homem esclarecido pela consoladora doutrina do Cristo, e que se embrutece na violência do prazer ultrajante, porque não consegue imprimir aos caprichos soezes um cunho superior, esmagando na posse quantos se negam a compactuar-lhe as fraquezas e indignidades, esquecido de que o caminho da paz é pavimentado de renúncia e humildade, embora a aflição que corrói e gasta. Liberta-te da revolta de qualquer espécie e busca examinar, através do amor total, os recursos ao teu alcance, desdobrando esforços para a utilização justa do tempo e da dor, convertido em experiência primorosa em favor da tua integração nas tarefas a que te propões, a benefício de ti mesmo, porque só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Olha que bonita mensagem. Todas as vezes que nós pensamos em revides, nós estamos pensando em quê?
em revolta. Estamos em revolta dentro de nós. E revide não é apenas bater no outro, xingar o outro, gritar com o outro, humilhar o outro. Às vezes nós temos vontades de revides dentro de nós, pelas circunstâncias da própria vida. Sejam essas circunstâncias positivas ou negativas. Vejam como que é importante o nosso entendimento com relação a cada assunto que os Espíritos trazem para nós. Emmanuel fala no Pão Nosso de revides. Joana de Ângeles fala aqui neste livro sobre revolta. Se juntarmos as duas lições, vamos ter aí um cabedal de ensinamento maravilhoso, para que aos poucos a gente possa trabalhar em nós mesmos esse tipo de situação, para que a gente não se coloque à disposição desse tipo de sentimento, desse tipo de atitude na nossa vida. Ela pede que a gente pavimente o nosso caminho com renúncia e humildade. Quem não revida, quem não se revolta com as circunstâncias da vida, está conseguindo pavimentar seu caminho com renúncia. Renunciar não é abdicar de tudo, é saber agir no momento adequado, de maneira certa. E ser humilde. Ser humilde não é permitir que os outros se sobreponham sobre nós. Mas sabermos, como diz Emmanuel na lição do Pão Nosso, calar para depois falar. E ela lá no fim termina, né? Em favor da tua integração nas tarefas a que te propões, a benefício de ti mesmo. Porque só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então vejam como é importante este cuidado para pequenas coisas da vida. Um fator muito comum que nós observamos é quando alguém nos faz algum mal. Não importa que tipo de mal seja esse. A pessoa falou de você, a pessoa fez alguma coisa para você, a pessoa insinuou alguma coisa sobre você, não importa o que seja. Nós muitas vezes ficamos desolados com aquilo, ficamos revoltados com aquilo. Às vezes não temos a disposição de revidar, porque isso já não faz mais parte de mim, espírito. Mas que em determinados instantes da vontade, dá, não podemos negar. Mas nos contemos. E, na verdade, o ensinamento é o quê? Que não temos que nos conter para ficar remoendo em nós algo que a nossa consciência já não permite realizar. Mas é usar da renúncia, é usar da humildade, é usar do saber calar para depois falar. E com os devidos argumentos, equilibrados, verdadeiros, sinceros, justos, educados, agirmos de maneira correta. Porque se não nos revoltamos e não revidamos, estamos nos colocando numa posição acima daquele que nos fere. E isso não significa superioridade. Significa que estamos aprendendo as lições que a vida tem nos oferecido, que a religião, no caso a doutrina espírita, tem nos oferecido. E Emmanuel sempre lembra dos crentes do Evangelho. Emmanuel, de maneira alguma, fala dos espíritas. Ele fala dos crentes do Evangelho, aqueles que creem no Evangelho de Jesus. Então, isso fica muito claro para nós.
E que Emmanuel está falando de todos nós que estamos aqui. Quando olhamos hoje para o nosso planeta, nós não temos mais o duelo, como falamos lá no começo. Não temos. Mas temos o revide. O revide que aparece em virtude do quê? Da revolta. E aí, na calada da noite, na surdina, sem que ninguém perceba, lançamos uma bomba, destruímos um hospital, matamos uma comunidade, queimamos a floresta, matamos os animais, destruímos a flora, sujamos o rio. Fazemos alguma coisa como um revide àquele que nos feriu. É o que mais nós vemos hoje. Estou fazendo porque ele fez. Estou fazendo porque ele começou. Estou fazendo porque ele deu início a tudo isso. E esse revide, essa revolta nunca vai ter fim. Aos nossos olhos, não vai ter fim. Esses espíritos terão que desencarnar e talvez numa outra encarnação, numa outra moradia, numa outra escola, vão poder reencarnar e acertar esses detalhes que ficaram pendentes neste momento. Então, que a gente pense nisso, nas instituições que, ora, frequentamos e dentro do nosso seio familiar. Que não nos permitamos a revolta e muito menos o revide no dia a dia da vida. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, o livro Pão Nosso, capítulo 142, Revides. Quero aproveitar e convidar você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o Estudo Sistematizado. Estamos aí chegando no finzinho do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero também convidá-lo a conhecer o nosso canal, conhecer a nossa programação, ajudar-nos na divulgação, conhecer a nossa web rádio Espiritismo e Vida, www.webradioespiritismoevida, tudo junto.com.br www.webradioespiritismoevida.com.br. Desejo que você tenha um final de domingo em paz e tranquilo e que a sua semana seja repleta de muita saúde, de muita alegria, de muita paz e de muita felicidade. Nós nos vemos durante a semana na nossa programação e que o Divino Mestre Jesus abençoe a você, a sua família, o seu lar, o seu trabalho e toda a sua caminhada. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo encontro.